para você que está nos assistindo. Eu sou Ana Patrícia Marinho, bolsista da Rádio TV Unital, e esse é o Saúde em Cena, o programa que destaca os temas mais relevantes para o seu bem-estar. Hoje a gente vai falar sobre dor crônica. O que ela é, como acontece, como amenizá-la. Essas e outras dúvidas vão ser respondidas aqui hoje. Para isso, eu conto com a ajuda de pessoas muito especiais. A plateia aqui no estúdio é formada pelas crianças da Escola Municipal de Ensino Fundamental Doutor Quirino, que, inclusive, tem um papel muito importante no episódio de hoje. Sejam muito bem-vindas, crianças. Obrigada! Esse Saúde em Cena vai funcionar da seguinte forma. As crianças vão fazer as perguntas diretamente para a nossa convidada, que vai contar tudo o que a gente precisa saber sobre as dores crônicas. Ela é fisioterapeuta, doutora em ciências e é professora do Departamento de Fisioterapia da Universidade de Taubaté. Além disso, ela atua como fisioterapeuta do Grupo Equality e como coordenadora dos projetos de extensão, Movimento Integral e Conexão Corpo da Unital. Seja muito bem-vinda, professora doutora Alexandra Oliveira de Cerqueira Soares. Muito obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, crianças. Acho que vai ser uma tarde bem gostosa. E aí, professora, preparada então para a dúvida da criançada? Sim, estou preparada. Pode mandar bala. E vocês, crianças, preparadas? Sim! Então vamos lá. Primeira pergunta, como que é seu nome? Laura Beatriz. E qual é a sua pergunta? A má postura pode dar dor? Laura, tem muita coisa, assim, tem muito estudo sobre postura, né? Primeiro que hoje a gente sabe que cada um tem a sua postura. Prestem atenção como vocês estão sentados na cadeira. Tem gente que está com o tronco mais flexionado, tem gente que está com o tronco mais em pé, né? Tem gente que está mais relaxado. Tem alguém que está na postura errada? Não, então, a gente sabe hoje que a postura que você estava é a postura mais confortável para você. Então, não é uma postura errada, tá? A gente vai adotando aí no dia a dia as posturas mais confortáveis. E, geralmente, são posturas que a gente deixa a musculatura mais relaxada, para a gente gastar menos energia naquela postura, tá? E aí, eu vou pedir para vocês fazerem uma coisa, para vocês sentirem como, quando a gente está numa postura mais relaxada, com uma musculatura mais relaxada, a gente se movimenta melhor. Fechem a mão de vocês, como eu. Isso. Aí faz bastante força. Fecha com força. Agora roda o punho. Estralou, não estralou? De alguém doeu? Não. Estralou. Tá. Agora solta a mão, relaxa a mão. De novo, fecha a mão. Não aperta com força, deixa a musculatura relaxada. Agora gira. O movimento foi mais solto? Sim. Então, a gente está com as articulações numa postura, numa posição de mais mobilidade, mais facilidade para se movimentar. Então, a gente não usa mais esse conceito de uma postura mantida, com muita musculatura contraída para manter. Tá? A postura mais confortável é a melhor postura. Próxima pergunta, por favor. Meu nome é Ana Luísa. Como a dor crônica afeta a vida das pessoas? Bom, a dor crônica é um problema comum. A gente sabe que muita gente sofre de dor crônica. E o que é dor crônica? É uma dor que permanece, hoje em dia se fala, mais do que 3 meses. Tá? Ela permanece por um longo período de tempo. E aí, afeta a vida das pessoas? Afeta. Porque quando a gente está com dor, o que vocês deixam de fazer quando vocês estão com dor? Quem que me dá um exemplo? Pode falar. Eu deixo de fazer os esportes que eu faço e vou descansar. Então, pessoas com dor crônica se movimentam menos. Geralmente, elas têm medo do movimento, né? Porque, eu estou com dor. Muitas vezes elas pensam, se eu me mexer, se eu me movimentar, se eu for fazer um exercício, a minha dor vai aumentar. Então, a dor crônica traz um prejuízo para a vida das pessoas
e aí esse prejuízo ele se manifesta em várias esferas, né? Ela deixa de se movimentar menos, ela deixa de trabalhar, ela deixa de sair de casa para encontrar um amigo, a família. Então, é um problema que merece atenção e tratamento. Tá? E o que leva, professora, a dor crônica a surgir? Assim, tem algum motivo específico? A gente sabe hoje em dia também que para a dor, né, a gente não tem motivos específicos na maioria das vezes. Então, num quadro de dor crônica, muitas vezes o problema é multifatorial. A gente tem múltiplas questões que se relacionam com o quadro de dor, né? Muitas vezes eu posso ter uma dor crônica secundária, ou seja, eu tive um episódio de dor nas costas, e essa dor nas costas eu não procurei por tratamento, ela foi ficando, aí de repente ela melhorou, eu não liguei mais, mas aí ela voltou com mais força e ela permaneceu, ela tinha uma área, de repente a área daquela dor aumentou, né? Ela dura mais do que 3 meses, ou seja, ela se tornou uma dor crônica. A gente sabe que o estilo de vida da pessoa pode colaborar para a manutenção da dor, para a cronificação da dor. E aí, quando a gente fala em estilo de vida, a gente está falando de sono, de realização de exercício, de relacionamento familiar, né, relacionamento com os amigos. Então, tem uma série de coisas que influenciam na dor, né, no seu desenvolvimento e na sua cronificação. Próxima pergunta. Como que é seu nome? Moisés. Prazer, Moisés. Qual é a sua pergunta? Como o cérebro decapita as dores? É uma ótima pergunta. Como a dor chega lá no cérebro, né? Eu acho que é mais ou menos isso que ele me perguntou. Então, primeiro que a gente tem diferentes tipos de dor, tá? Diferentes tipos de dor. Mas quando a gente tem uma picadinha na pele, vocês já pegaram, acho que, um espinho, né, que entrou na pele de vocês, ou vocês pisaram no espinho andando na rua, ou lá na escola, e aquele espinho, então, gerou dor. Como que aquela picada do meu pé chega no cérebro? A gente tem ali pequenas terminações que detectam um estímulo de perigo, a picada do espinho no meu pé. Essas terminações vão levar essa pequena picadinha, que é uma sensação, que é um estímulo de perigo, vai trafegar pelo meu corpo por um fio, que são os nervos. Tá? Então, esse estímulo trafega pelos nervos. Vai chegar na medula espinhal, que está dentro da minha coluna, e depois vai chegar no meu cérebro. Quando chega no cérebro, tem outras estruturas nessa região, que a gente chama de sistema nervoso central. Esse estímulo vai passar por várias estruturas. E aí ele vai retornar para a periferia. E aí que eu vou ter a noção de que realmente eu senti dor. Dor é uma resposta. Eu acho que às vezes é difícil entender isso, mas é importante saber que dor é uma resposta. Próxima pergunta. Meu nome é Sofia. O que é uma dor aguda? Hoje a gente também separa a dor aguda da crônica, muitas vezes em função do tempo. Então, a dor aguda é aquela dor que a gente sente no início de algum problema, né? Quem aqui já se machucou jogando futebol? Tá. Então, como é seu nome? O José falou para mim, né, dos nervos. O que você machucou, José? Eu machuquei o pé. O tornozelo, o pé. E aí, logo depois que você machucou, o que você sentiu? Muita dor. Muita dor. Essa primeira dor, logo depois que ele torceu o tornozelo, é a dor aguda. Tá? Próxima pergunta, por favor. Meu nome é Maria Eduarda. Quais tipos de dor existem? É uma ótima pergunta da Maria Eduarda também. Hoje em dia, a gente sabe que, segundo a Sociedade Internacional para o Estudo da Dor, eu sei que é muito nome, vocês não vão guardar todo esse nome, a gente sabe que existem 3 tipos de dor. A dor do entorse de tornozelo do José,
que é a dor do machucado, quando a gente lesa alguma coisa. Torceu o tornozelo, eu tenho a dor nociceptiva, tá? Que é um tipo de dor, que é por um estímulo de um nociceptor. A outra dor, quando há estímulo, né, de uma estrutura do sistema nervoso periférico ou central. Então, eu tenho dor em função de uma compressão, por exemplo, de um nervo. Então, eu tenho uma dor neuropática. E a gente tem dores que muitas vezes a gente não sabe o que está acontecendo. Alguém aqui já ouviu falar de fibromialgia? Não. A mãe tem, o pai tem. Então, a fibromialgia é uma patologia que tem um tipo de dor que é a dor nociplástica. É uma dor que não tem uma estrutura exatamente lesada, mas o nosso sistema de dor não está funcionando muito bem. E aí, então, eu tenho o terceiro tipo de dor. Então, eu tenho a dor de origem nociceptiva, quando estimula um nociceptor, que é aquela estrutura, né, que foi estimulada quando José torceu o tornozelo, né? O nociceptor sofreu ali uma deformação, chegou às estruturas lá, o estímulo lá no sistema nervoso central, e o José falou: nossa, está doendo o meu tornozelo. A dor neuropática, que vem do sistema nervoso periférico e central, e a dor nociplástica, que é quando o meu sistema de dor não está funcionando muito bem. Tá? Próxima pergunta. Yasmin, o que é a dor crônica? A dor crônica é uma dor com duração de mais do que 3 meses, que impacta de forma significativa a vida das pessoas, porque ela envolve a dor em uma região do corpo, ela envolve a dificuldade para realizar determinados movimentos, ela pode impactar na capacidade da pessoa trabalhar, então ela deixa de trabalhar ou ela trabalha o tempo todo com dor, ela impacta nas relações interpessoais, né? Então as pessoas deixam de sair de casa, de conviver com outras pessoas pela dor, porque ela é uma dor que nunca passa, ela é uma dor que está ali o tempo todo, né? O corpo dessa pessoa, o sistema de dor, ele vai passando por adaptações e, nesse caso, a dor permanece por um longo período de tempo. Tem tratamento para esse tipo de dor? Tem, né? E muitas vezes o tratamento requer múltiplas terapias que aborde todas essas questões que eu falei, né? E a adoção, né, de um estilo saudável de vida, para a gente fazer que cada uma dessas dimensões de vida vá melhorando devagarinho. Próxima pergunta, por favor. Eu me chamo Lívia e como o estresse pode piorar a dor? Boa pergunta, Lívia. Professora, o que o estresse faz com a dor? Piora mesmo? Sim, o estresse pode piorar a dor, né? Quando a gente falou que a dor, lá no sistema nervoso central, aquele estímulo que vem lá da periferia, vai chegar lá no sistema nervoso central. E aí ele vai seguir por diferentes caminhos. E aí, um dos caminhos está relacionado, né, a essa capacidade de lidar com estresse, de lidar com situações estressoras. Se eu tenho uma situação estressora no meu dia a dia, essa situação estressora vai se somar ao sintoma de dor e vai piorar ali o meu sintoma, né? Vai me deixar mais sensível, vai deixar todo esse sistema de dor mais sensibilizado, o que leva à piora de dor. Então, professora, não só as características físicas, mas o estilo de vida da pessoa influencia mesmo como o corpo responde àquilo, né? Sim, o estilo de vida interfere. Por exemplo, quando eu durmo bem, dormir é super importante. Todos vocês dormem bem? Sim. Mais ou menos. Teve alguém que falou mais ou menos. Por que você dorme mais ou menos? Para começar a dormir? Tá. Então, por exemplo, o sono, ele é um reparador do nosso corpo, né? Ele é um reparador de várias estruturas aí do meu sistema nervoso central, né? do meu aparelho locomotor. Então, quando eu durmo bem, né?
essa reparação é feita e a modulação da dor acontece de uma forma normal. O que é modular a dor? Quando esse estímulo de dor trafega pelo nosso corpo, ele pode ser aumentado ou diminuído, né? E não é um estímulo de dor. Quando esse estímulo nocivo, tá? Eu errei, desculpa. Mas quando esse estímulo nocivo trafega pelo nosso corpo, esse estímulo pode ser aumentado ou diminuído. Se eu durmo bem, a tendência é que esse meu sistema de modulação funcione bem. E aí, o estímulo que era para causar muita dor, pode ser que ele seja inibido e eu tenha menos dor. Que interessante. Próxima pergunta, como que é seu nome? Meu nome é Gabriel. Por que algumas dores são rápidas e outras demoram mais? Algumas dores são rápidas, realmente, Gabriel, e outras demoram mais. A gente tem, acho que quando você perguntou isso, a gente tem diferentes questões relacionadas. Primeiro, que a gente tem a dor, né, de uma lesão, de um entorse de tornozelo, que ela vai acontecer, torci o tornozelo, eu lesei alguns ligamentos ali do meu tornozelo, tem um processo inflamatório que estimula os receptores, né, que detectam essa mensagem de perigo, e aí eu sinto dor. Naturalmente, essa dor passa em 15 dias, né, os tecidos cicatrizam. Então, eu tenho um período curto de dor. Quando a dor demora mais do que 3 meses, eu tenho, então, um estímulo mais longo, prolongado. O sintoma está perpetuando, então parece que eu tenho uma dor crônica. E uma outra questão é que a gente tem receptores que respondem de uma forma mais rápida e uma forma mais lenta. Então, a gente tem algumas fibras que detectam a dor de forma mais lenta, que são os nossos nervos, os nossos neurônios, que não tem ali uma capa, como se fosse uma capa de gordura em volta dele. Então, esses nervos que não têm essa capa, que não tem a mielina, ali o estímulo trafega mais devagar, é uma dor mais lenta. E a gente tem alguns neurônios, né, que é a célula que leva o estímulo nocivo, que ele tem essa capa de mielina. E por ali o estímulo trafega mais rápido. Então, eu respondi em relação às duas coisas, porque eu não sei se você queria perguntar sobre essas células, né, que levam o estímulo nocivo até estruturas mais altas aí do sistema nervoso, ou se era em relação à dor que dura pouquinho ou à dor que dura mais tempo. Tá? Próxima pergunta. Meu nome é Gabriele. A pergunta é como a dor pode afetar o nosso humor? Gabriele, a definição de dor, vocês não me perguntaram ainda, mas eu vou falar agora. Ela é uma sensação desagradável e ela também é uma emoção desagradável. Tá? Então, ela muda, o humor muda, porque a dor nos tira do sério, né? Ela incomoda, ela... muitas vezes as pessoas falam, a dor é chata, a dor não deixa andar, a dor tira a nossa capacidade de fazer muita coisa. Então, por conta disso, a gente altera o humor. Né? A gente sabe que as pessoas que têm dor por muito tempo, às vezes elas ficam mais tristes. Tá? Por quê? Porque elas deixam de fazer aquilo que gostam. Próxima pergunta. Como que é seu nome? Sara. Qual é a sua O pergunta? que é dor? Então agora a Sara me perguntou. Dor é uma experiência. Tá? O primeiro ponto é esse. Cada um sente dor de um jeito. Né? Sara, qual foi a pior dor que você sentiu? Então, a Sara quebrou o braço, sentiu muita dor. E agora, o Gabriel. Qual foi a pior dor que você sentiu? Gabriel bateu a cabeça e sentiu muita dor. Alguém aqui já quebrou outra parte do corpo? Como que é seu nome? Renan. O Renan quebrou o pé, sentiu muita dor. Você já teve outra dor além de quebrar o pé? Não. Alguém tem uma dor diferente de quebrar o pé, bater a cabeça? Pode contar. O dedinho.
Então, assim, ó, cada um de vocês sentiu muita dor por uma experiência diferente, né? Por mais que todo mundo aqui já possa ter jogado vôlei, né? As experiências que a gente vai passando ao longo da vida são diversas. E aí cada um experimenta a dor de um jeito. A dor, a gente vai aprendendo ao longo da vida a sentir dor. Ela é uma experiência subjetiva, ela é pessoal e de cada um. Ela é uma sensação e uma emoção desagradável, tá? E ela pode estar associada ou não a uma lesão. A gente tem lesão e sente dor, mas a gente pode não ter lesão nenhuma e também sentir dor, tá? Pode falar, José. Eu já fui jogar basquete, quando eu fui jogar, eu escorreguei, quando eu coloquei a mão no chão, eu quebrei o dedo. Também sentiu dor. Então, muita gente está, né, como experimentou dor aqui, muita dor, quando quebrou algum osso, né? Pode falar você. A minha dor é quando um cachorro mordeu minha testa. E o cachorro te mordeu e sentiu muita dor. Então, tá vendo? Cada um experimenta de uma forma, né? E aí cada um vai aprendendo ao longo da vida o que é dor, tá? Próxima pergunta. Meu nome é Isabela. A dor crônica pode atrapalhar nos estudos? Pode atrapalhar, porque dor crônica, né? Alguém lembra que o que eu falei sobre dor crônica? O que é dor crônica? Quanto tempo ela dura? Isso, a dor crônica é aquela que dura mais do que 3 meses. Então, imagina você ficar durante muito tempo sentindo dor. Você perde a vontade, muitas vezes, de estudar, de brincar. Então, ela interfere, sim, na nossa qualidade de vida. Tá? Próxima pergunta para a professora. E a dor crônica pode atrapalhar o dia a dia? Sim, a dor crônica pode interferir no dia a dia, porque, em função da dor, a gente deixa de fazer muita coisa. E a gente percebe que isso vai virando um ciclo vicioso, a gente fala. A criança sente dor por muito tempo, aí ela fica sem vontade de estudar, fica sem vontade de brincar, fica sem vontade de ir para a escola e cada vez fica mais em casa. E por não fazer aquilo que gosta, a dor permanece por muito tempo e muitas vezes ela aumenta ainda mais. Então é um ciclo, né? E aí o que a gente procura quando trata a dor? Tirar a criança, o adulto, o idoso desse ciclo de dor, né? De muita dor que não passa, tá? Professora, então, os exercícios físicos podem ser uma saída para ajudar na dor crônica? Sim, sim. Os exercícios físicos, a gente fala que dentro da fisioterapia, né, uma das melhores formas de tratar a dor crônica é por meio da realização de exercícios físicos. O tratamento da dor crônica, ela precisa, né, de vários profissionais envolvidos. Então, a gente vai ter um médico que vai acompanhar essa pessoa, um fisioterapeuta que vai acompanhar, pode ser necessário um psicólogo, então vários profissionais trabalhando conjuntamente. E aí eu tenho uma terapia farmacológica, né, a medicação prescrita pelo médico. Na fisioterapia, a gente vai estimular a prática de exercícios. Eu posso fazer exercícios dentro da água, fora da água, por exemplo. A gente tem terapias mais passivas dentro da fisioterapia que servem para quando a gente está, muitas vezes, não na dor crônica, mas no início de um quadro de dor, para depois a gente entrar com uma terapia por exercícios, para estimular que essa pessoa não deixe de fazer as suas atividades do dia a dia por conta da dor. E cada vez inserindo mais ela nas aulas, né, no caso das crianças, no trabalho, no caso dos adultos, na prática de atividade física. Então, a gente tem que, apesar da dor, voltar às atividades. E, à medida que a pessoa vai se sentindo bem, vai voltando às suas atividades, tudo vai, aparentemente, entrando no eixo. E aí ela também melhora, se sente melhor. Próxima pergunta. Como que é seu nome? Meu nome é Iago. Como podemos ajudar alguém que está com dor? Bom, como podemos ajudar alguém que está com dor? Eu vou perguntar para vocês, porque eu tenho certeza que vocês sabem, né? Vocês já foram ajudados aí pela mãe, pelo pai, pelas avós, quando vocês estiveram com dor. Então,
A pergunta foi do Iago. Como você acha que a gente pode ajudar alguém que está com dor? Não sabe? Mais alguém tem uma sugestão? Então, se tiver alguém com dor na casa de vocês, pai, mãe, irmão, né, procurar um profissional da saúde, procurar um médico, estimular que procure por tratamento, tá? O que mais vocês fariam? Pode falar. Eu falaria para a pessoa descansar para esperar o médico vir. Tá. Então, descansar, né? Fazer atividades que gosta, tirar uma parte do dia para fazer algo que você goste. Apesar da dor, né, tentar aí se distrair um pouquinho, porque a distração causa bem-estar e a pessoa vai esquecendo da dor. O que mais? Sim, fazer uso da medicação de forma correta. Então, foi no posto de saúde, fez a consulta com o médico, usar a medicação de forma correta, como ele prescreveu. O que mais? Agora, a gente falou bastante dos profissionais de saúde. O que vocês, quando a avó de vocês, a avó está lá em casa, está doente, fraturou o fêmur aqui no quadril, que é muito comum. E você sabe que ela está com dor. O que vocês fariam por ela? O Gabriel. Isso, faria uma visita à avó. Isso. Então, Gabriel, uma coisa que é super importante daquelas pessoas que estão com dor, cuidaria da avó, né? Conversaria com a avó, faria comida para ela, daria atenção para ela. É muito importante que pessoas que têm dor crônica, muitas vezes elas estão há tanto tempo com dor e elas falam tanto de dor que a gente cansa um pouquinho. As pessoas cansam. Mas é importante cuidar, dar ouvido, né? Atender aquilo que essa pessoa quer. Tá? Mais um exemplo do que a gente pode fazer para quem tem dor. Pode falar. Chamar alguém. Isso, quando alguém tem uma dor muito forte, né? Ou na rua, ou na escola, ou em casa, né? Alguém está com uma dor muito forte, está incomodado, pede ajuda, né? Se é a mãe, pede ajuda do pai, se está na escola, pede ajuda da professora. Então, assim, a gente tem muita coisa para fazer para as pessoas que sofrem com algum tipo de dor, né? E a gente tem inúmeros tipos de dor, tá? A gente falou daqueles 3 mecanismos, né? O nociceptivo, o neuropático, o nociplástico, mas a gente pode ter formas de manifestação diferentes. Dores muito intensas, muito fortes, dores crônicas, né? Dor de barriga, né? E para cada uma dessas formas de dor, a gente pode ajudar de um jeito. Tá? Próxima pergunta. Meu nome é Cauã. Por que sentimos dor? Bom, a dor é um sinal de alerta, né? Vocês já viram daquele sinal de alerta da ambulância, lá a sirene tocando, a luz vermelha piscando. Quando a gente vê pela rua, só a sirene piscando, você já fica alerta. Quando você ouve o barulho também, você está alerta. Quando você sente dor, opa, alguma coisa está acontecendo, né? E aí, o que a gente tem que fazer? Conversar com a mãe, conversar com o pai. Eu estou sentindo dor, falar o que está sentindo. E aí a mãe vai levar um profissional de saúde, vai cuidar de vocês, né? Então, a dor é um sinal de alerta. Tá? É importante olhar o que está acontecendo. Você, próxima pergunta. Como que é seu Meu nome? nome é Lara. Por que é importante dormir bem para aliviar a dor? Ótimo, Lara. O sono é super importante, né? Como eu falei no começo, ele é um reparador do nosso corpo. Dormir bem vai proporcionar no dia seguinte um dia que o meu corpo vai estar mais descansado, a minha cabeça vai estar mais descansada para estudar, para brincar. E, consequentemente, eu vou sentir menos dor. Tá? O sono é super importante na diminuição do quadro de dor. O nosso corpo ele pode atuar no sentido de diminuir a dor. Tá? E o sono auxilia nisso. Então, dormir bem faz com que a gente, no momento que a gente sinta dor, a gente libere algumas
substâncias corporais que ajudam a aliviar a dor. Tá? Que tipo de substâncias corporais são essas, professora? Então, aí a gente tem neurotransmissores, né, que eles trabalham no sentido do alívio de dor. Né? Eles trabalham em terminações que proporcionam ali um alívio da dor. Então, no nosso sistema nervoso central, no nosso sistema de modulação da dor, a gente pode ter uma facilitação desse estímulo nocivo ou uma inibição desse estímulo nocivo. E essas substâncias, por exemplo, os opioides endógenos que a gente produz, os endocannabinoides, eles são substâncias que podem aliviar a dor. Né? E o que pode proporcionar melhor secreção desses opioides endógenos. Por exemplo, o sono é um fator que facilita, né, que deixa o nosso corpo mais pronto para trabalhar no sentido de inibição da dor. Fazer exercícios, se manter ativo. O que é fazer exercício para criança? Exercício, como que eu posso... Se alongar. Praticar esportes. O que mais? Brincar. Né? Brincar de pega-pega, esconde-esconde, pular corda, jogar bola, queimada, amarelinha. São todas basquete, vôlei. O que mais? Handball. Então, são jogos, são brincadeiras, né, que vão aí também levar à produção dessas substâncias que inibem a dor. Tá? Então, sono é super importante, praticar atividade física é super importante, comer bem é super importante. Tudo isso colabora para diminuir. Próxima pergunta. Meu nome é Luiz. Como cuidar de uma pessoa que tem dor crônica na coluna? Boa pergunta, Luiz. Boa pergunta, Luiz. Então, a gente já falou um pouquinho, né, sobre como cuidar das pessoas. E aí eu vou procurar resumir o que vocês falaram, que a gente construiu junto aqui. Tá? Então, primeiro, ouvir. Né? Quando alguém está com dor, né, você chegou na casa de alguém, está com uma dor forte na coluna, e a pessoa, nossa, mas hoje eu estou com uma dor forte. Ouça o que essa pessoa está falando. Ofereça ajuda, eu posso fazer alguma coisa por você, eu posso pegar um copo d'água, eu posso sair com você para andar um pouquinho no quintal, na rua, fazer um passeio. Né? Então, oferecer ajuda, procurar levar essa pessoa a se movimentar um pouquinho, né? Distraí-la um pouquinho desse quadro de dor. Perguntar se ela já procurou por um profissional de saúde para tratamento, tá? Incentivá-la, que ela procure dormir bem. Às vezes a pessoa não está dormindo bem pela dor. A gente nunca sabe se a pessoa não dorme bem pela dor ou se a dor, né, surgiu porque ela não dorme bem. Não sei se eu fui clara. Mas, enfim, estimular que ela repouse à noite, descanse bem durante a noite. Se precisar, dorme um pouquinho durante o dia, se puder. Né? Que coma bem, que se hidrate bem. Então, procurar e ter um estilo de vida saudável dentro da sua rotina, né? E estar por perto. Né? Eu acho que a gente está falando aqui o que a gente pode fazer como um membro da família, como um amigo, né? Estar por perto, dar ouvido, dar atenção e estimular uma vida saudável. Procurar levar essa pessoa a se movimentar um pouquinho, né? Distraí-la um pouquinho desse quadro de dor. Perguntar se ela já procurou por um profissional de saúde para tratamento. Tá? Incentivá-la, que ela procure dormir bem. Às vezes a pessoa não está dormindo bem pela dor. A gente nunca sabe se a pessoa não dorme bem pela dor ou se a dor, né, surgiu porque ela não dorme bem. Não sei se eu fui clara. Mas, enfim, estimular que ela repouse à noite, descanse bem durante a noite. Se precisar, dorme um pouquinho durante o dia, se puder. Né? Que coma bem, que se hidrate bem. Então, procurar e ter um estilo de vida saudável dentro da sua rotina, né? E estar por perto.
né? Eu acho que a gente está falando aqui o que a gente pode fazer como um membro da família, como um amigo, né? Estar por perto, dar ouvido, dar atenção e estimular uma vida saudável. Você, qual é a sua dúvida? Meu nome é José. O que é dor de crescimento e por que acontece? Ótimo, José. O José já participou bastante. Dor de crescimento, José, é a dor que dá na região de crescimento dos nossos ossos, né? Então, as crianças, elas têm a fise de crescimento aberta. O que é a fise de crescimento? É uma região na porção aí das extremidades dos ossos que estão abertas, né? Por que elas estão abertas? Para a criança crescer. Então, é muito comum a dor na região do joelho, a dor de crescimento na região do joelho. Aqui a gente tem uma dessas fises de crescimento, né? A gente pode aí machucar esse local da fise, por exemplo, por esforços repetitivos nessa região. Então, por isso que é importante na criança, primeiro, a criança precisa brincar muito. Brincar serve para muita coisa. Serve para a gente aprender a conviver, aprender a contar ali numa amarelinha, né? Se desenvolver, desenvolver o seu corpo, a sua musculatura. Aí você começa a jogar, aí você faz futebol, aí você gosta de fazer futebol, aí você começa a treinar futebol. Só que, enquanto a gente é criança, a gente não pode treinar muito futebol. Eu já vi crianças que treinam futebol em 3 ou 4 times diferentes, né? Então, tem lá 8, 9, 10 anos. Quantos times você joga, José? 4 times. Então, o José está até de tênis ali, de fazer exercício, joga em 4 times diferentes. Se a gente praticar esporte além da conta, né, pode machucar essa fise de crescimento. E aí eu senti dor. Por isso que, quando a gente é criança ou adolescente, tem que sempre ouvir ali o técnico desse time, obedecer às regras, às quantidades de treino, para não machucar, tá? Para não ter dor de crescimento. Pode falar, José. Tem comigo aqui que eu nem estava conseguindo andar. Então, ele falou que ficou com dor, José, na parte posterior aqui da perna, né? Na panturrilha, que a gente chama popularmente essa parte posterior. Então, ele fez bastante movimento ali de ponta do pé, correu demais e ficou com dor. O que é importante nesse caso? Depois disso, descansar bastante, comer bem, beber bastante água, que no dia seguinte, depois de repousar, provavelmente você ficou bem, não ficou? Isso. Então, é super importante depois se alimentar bem e descansar bastante. E ouvir o nosso corpo, né? Se essa dor permanecer por muitos dias, se ela piorar, falar para o técnico, falar para a mãe, para ver o que pode fazer. Tá? Próxima pergunta. Olá, meu nome é Matheus. O que acontece se a gente se esforçar? Quando a gente se esforça, Matheus, por exemplo, nas brincadeiras e nos esportes, muitas vezes esses esforços vão levar a adaptações positivas. Quando eu me exercito, o meu músculo vai aumentar de tamanho, vai ficar mais forte, eu vou ter mais mobilidade, mais facilidade para brincar, para fazer exercício. Então, geralmente, a gente tem adaptações positivas, muitas adaptações positivas com o exercício e com as brincadeiras. Tá? É isso que você queria perguntar, Matheus? Você, qual a sua dúvida? Eu sou o João. Por que a gente tem que sentir dor? Então, João, a dor é um sinal de alerta. Tá? É um sinal de alerta que você estava andando na rua e pisou no parafuso, espetou o pé, doeu. É um sinal de alerta que você comeu demais, e aí não está fazendo bem, estufou muito a sua barriga e doeu. Né? Aquele estufamento, né, causou dor. Sinal que você comeu demais, ficou muito estufado. A dor é um sinal de alerta. Tá? E aí a gente tem que ouvir esse sinal de alerta, tentar entender, né,
prestar atenção se ele passa com o tempo ou não, para a gente procurar aí por tratamento quando for necessário. Você, como é o seu nome? Meu nome é Renan. Como podemos ajudar uma pessoa com dor crônica? Boa pergunta, Renan. Bom, Renan, uma pessoa com dor crônica, ela tem vários aspectos da vida dela comprometido. Então, se a gente procura estimular que ela faça exercícios no seu limite aí das suas condições, uma caminhada, né, subir escadas no prédio que mora, ir até a padaria comprar um pão, se a gente dá atenção para essa pessoa, ouve, procura ajudar no dia a dia. Às vezes é minha mãe que está muito cansada e está com dor nas costas, então eu vou procurar tirar as coisas da mesa, né, guardar a louça ali para minha mãe, dividir as tarefas de casa, né, vou orientar, vou falar, vamos tentar dormir mais cedo hoje em dia, mãe, durante a semana, porque a gente vem acordando muito cedo. No final de semana, né, chamar ali os pais, né, a mãe que está com dor, vamos para um parque, brincar um pouquinho, correr, sentar ao ar livre. Então, a gente tem um monte de coisa que pode trazer aí boas experiências e colaborar, tá, para a redução da dor. Você quer falar, José? Pode falar. Eu dou no braço, daí eu falo para ela descansar um pouco e eu vou. Exemplo. Próxima pergunta. Você quer falar, Renan? Não? Meu nome é Miguel. Por que existe diferentes tipos de dor? Bom, porque existem diferentes tipos de dor, né? Como a gente falou, a dor ela é multifatorial. Hoje em dia, a gente tem três grandes classificações. A dor que vem lá, né, da estimulação dos receptores, que a gente tem em diversas estruturas do corpo, que são os nociceptores. Então, se eu quebrar um osso, né, vai ativar um nociceptor, eu vou sentir dor. Se eu torcer o tornozelo, vai ativar um nociceptor, eu vou sentir dor. Se eu comer demais, estufar os meus órgãos internos, eu posso sentir dor, tá? Então, por conta de diferentes estímulos, aí a gente vai ter dor de origem nociceptiva, que foi a que eu falei primeiro, ou a neuropática, que vem lá do sistema nervoso periférico ou central, ou aquela dor de alteração de processamento da dor. Tá? Próxima pergunta. Por que dor crônica é tão difícil de se tratar? Porque a dor crônica é difícil de tratar. Hoje a gente sabe, vocês sabem o que é ciência? Quem sabe o que é ciência? Fala, Gabriel. É uma experiência. Então, hoje em dia, para tratar diversas patologias, dengue, para tratar dor crônica, diabetes, dor de barriga, virose, para tudo isso, né, os pesquisadores procuram aí a melhor forma de tratamento. E a dor crônica ela tem muitos fatores relacionados, muitas causas, e por isso é tão difícil de tratar. Tá? Você, qual é a sua pergunta? Porque quando a gente fica doente, a gente sente dor sem ter nenhum machucado. Muitas vezes a gente fica doente, então, por exemplo, na dengue, né? Ou em outras doenças que a gente não tem um machucado, como a fibromialgia que eu falei para vocês, a dor crônica generalizada, a gente não tem machucado, mas sente dor. Porque muitas vezes as nossas vias de dor, as mais periféricas ou as mais centrais, ficam mais sensíveis. O limiar de dor baixa. E aí qualquer fator estressor já pode fazer a dor surgir. Tá? Você, qual é a sua pergunta? Seu nome? Meu nome é Melissa. A pergunta é, como é ser fisioterapeuta? Boa pergunta, Melissa. Eu também quero saber essa, professora. Uhum. Bom, eu sou fisioterapeuta, tá? Já me formei há bastante tempo, acabei o meu curso lá em 1997.
Fisioterapeuta é o profissional do movimento. Alguém aqui já foi na fisioterapia, já fez fisioterapia? A Ana Patrícia já fez, o Miguel já fez. Para que você fez fisioterapia, Moisés? Problema aonde? Então eu acho que o Miguel, o Moisés fez foi numa fonoaudióloga para falar melhor. A fisioterapia é um outro profissional de saúde, né? Então a gente tem várias profissões de saúde. A fisioterapia lida muito com o movimento. Quebrou o braço, a gente vai recuperar o movimento do braço. Teve dor nas costas, vai recuperar essa região para que a pessoa se movimente bem. Hoje em dia, vocês participam de um projeto de extensão, não participam? Qual projeto? Vocês estão aqui por conta de qual projeto de extensão da Unital? O Luz, Câmera e Movimento. Ele fala de saúde para vocês, fala sobre dor, sobre sono, né, sobre uma série de questões. E eu tenho um projeto de extensão que fala de exercício, dos benefícios da prática de atividade física. Então, como fisioterapeuta, eu levo para as escolas que eu vou, para os alunos que eu tenho contato, que são alunos como vocês, da mesma faixa etária de vocês, um pouquinho dos benefícios dos exercícios. O que a gente faz lá? A gente brinca, né? A gente faz várias brincadeiras para desenvolver coordenação motora, para desenvolver força muscular, flexibilidade articular. Então, o fisioterapeuta tem um campo bem vasto de atuação, desde a reabilitação de alguém que quebrou o braço, até a prevenção de uma lesão no esporte, né? Então, vocês já devem ter visto jogadores de futebol treinando, eles fazem movimentos e exercícios para prevenir lesão. E a promoção da saúde. O meu projeto de extensão vai lá na escola, né, brincar com as crianças, porque brincar é uma das melhores formas de desenvolver. Então, vamos lá. Então, o meu projeto de extensão vai nas escolas para promover a saúde, por meio, né, da estimulação aí de habilidades motoras, como correr, saltar, arremessar, para que as crianças desenvolvam força muscular, flexibilidade articular, coordenação motora, né, para que se movimentem melhor, para que sejam crianças mais saudáveis, para quando estiverem na vida adulta, continuem praticando exercício e tenham aí um monte de benefício que o exercício físico pode contribuir, trazer. Você, qual é a sua pergunta? Valentina, como funcionam os neurônios? Os neurônios, eles são células especializadas em captar estímulos, né, na periferia, e aí eles vão decodificar esse estímulo por meio de um sinal elétrico. Então, os neurônios formam os nervos periféricos, né, e formam as estruturas do nosso sistema nervoso central. Eles são células, né, especiais aí, voltadas à captação de estímulos externos. Então, a dor ativa um nociceptor, que é uma terminação nervosa livre de um neurônio, né? Como eu posso ativar esse nociceptor? Se eu der um soco na parede, eu vou ter uma deformação dessas terminações nervosas livres, e aí essa deformação vai ser transmitida por todo um neurônio que vai até a medula espinhal por meio de um sinal elétrico. Então, os neurônios formam os nervos periféricos, que levam os estímulos da periferia para a medula espinhal e lá para o sistema nervoso central. E todas essas estruturas do sistema nervoso periférico e central
são formadas por neurônios. Tá? Eles se comunicam através das sinapses. Não sei se vocês já viram a imagem de um neurônio, né? Eu vou pedir para o pessoal nas aulas mostrar para vocês a imagem de um neurônio, né? A imagem dos nervos periféricos, a imagem das estruturas, né, que a gente tem lá no sistema nervoso central. Próxima pergunta. Meu nome é Maria Júlia. Por que algumas pessoas têm dores nas costas com frequências? Boa pergunta, Maria Júlia. E aí, professora, por quê? A dor nas costas é muito comum, né? Então, a gente fala que 80% das pessoas vão ter pelo menos um episódio de dor nas costas na vida, né? E a gente tem dores nas costas inespecíficas, que são aquelas que não são causadas por uma patologia. Então, hoje eu trabalhei demais, a minha musculatura ficou um pouquinho mais tensa, eu cansei de ficar muito tempo sentada na mesma posição e senti dor, né? Tive ali uma dorzinha nas costas. Se eu dormir bem, no outro dia eu estou sem dor. Então, essa é uma dor nas costas inespecífica, não tem uma patologia. Então, a maior parte das dores nas costas são dores nas costas inespecíficas. Mas a gente tem as dores nas costas que são causadas por patologias, né, que precisam de um atendimento por meio de profissionais de saúde e tratamento, né? Então, a gente tem uma vasta gama aí de patologias que podem causar dor na coluna. E a gente também tem muitas pessoas com dores que muitas vezes são dores inespecíficas, né? Então, assim, é um sinal, né, comum, né? É um achado comum. Às vezes precisa de mais atenção em um atendimento e às vezes ele vai passar por si só. Nossa, essa porcentagem que você comentou, professora, é bastante chocante, né? 80% das pessoas vai sentir dor pelo menos uma vez na vida nas costas, né? Sim, sim, é comum. Por vários fatores é comum sentir dor nas costas. E aí o que a gente nota, né, essa dificuldade de tratamento, de redução dessa taxa de dor nas costas. E o que se acredita hoje em dia é que a gente não... No passado, né, num passado recente, a gente não vinha manejando bem a dor nas costas. Então, primeiro, é importante a gente reconhecer que esse é um problema. Então, a gente aqui está conversando com um monte de criança, né, que está aprendendo na escola o que é dor, o que é dor nas costas. Entendendo que a dor é um sinal de alerta. Mas esse sinal de alerta não significa, na maior parte das vezes, no caso das dores nas costas, que eu tenho uma patologia séria. Né? Às vezes a gente dava muita atenção. Eu vou falar uma coisa para vocês que vocês já devem ter ouvido falar muito. Cuidado, você não pode levar uma mochila muito pesada para a escola porque vai causar dor nas costas. Ou você não pode carregar a mochila nas costas porque vai dar problema. Então, muitas vezes, a gente tinha um comportamento muito protetor com o nosso corpo. E o nosso corpo ele foi feito para se movimentar, para receber carga, para se adaptar às cargas. E a nossa coluna, né, ela é uma estrutura que é capaz de se adaptar às cargas. Então, a gente aprender que a coluna é flexível, que ela gosta de movimento, que ela suporta a carga, é importante para entender que um dia que eu estiver mais cansada, eu posso ter um quadro de dor, de um cansaço extremo, né? Fiquei muito tempo estudando, muito tempo trabalhando, muito tempo dirigindo, ou eu estou triste porque eu briguei com a minha mãe, né? Eu vou fazer prova. Quem já teve dor aqui no dia de prova? Olha como é comum. Né? Tem no mínimo 10 crianças que já tiveram dor no dia de prova. Então, dor é algo que a gente vai ter ao longo da vida por N fatores. Fatores que a gente fala biológicos da própria estrutura corporal, associada, né, a tristeza. Hoje eu estou mais triste e aí eu fico mais sensível e sinto um pouco mais de dor. Então, a gente tem que entender que nem sempre a dor é um problema. Né? E aí, entender o que está acontecendo consigo, tentar manejar da melhor forma possível, né? Para que ocorra aí a redução desse quadro de dor. Você, qual é a sua pergunta? Meu nome é Antônia.
Quando a gente se machuca, esse machucado pode se cicatrizar sem sentirmos dor? Boa pergunta, Antônia. Antônia, a dor, né? Ela é algo que acontece quando? Geralmente quando a gente cai e se machuca, né? Quem já caiu aqui de bicicleta e ralou todo o joelho? Ó, quase todo mundo, eu também. Já tomei vários tombos grandes de bicicleta. E ralei muito o joelho. E na hora dói demais, né? Sangra. E aí no dia seguinte, às vezes ainda está doendo, o joelho fica inchado. E aí vai cicatrizando, vai formando aquela casquinha, né? No começo está bem vermelho, depois reduz essa vermelhidão. Então, todo machucado, principalmente esse machucado de pele, ele cicatriza, né? Os tecidos se reparam. Num primeiro momento, que eu tenho um estímulo ali, um processo inflamatório, a dor se mantém. Depois a inflamação diminui, a dor diminui. A casquinha vai crescendo, a pele vai se renovando e a dor vai passando. O machucado está ali, mas não dói mais. Dá para entender dessa forma que, às vezes, eu tenho machucado e não tenho dor, certo? Ali, a nossa amiga, como que é seu nome? Gabriele. A Gabriele está com machucado no joelho, está doendo? Um pouco. Quando você dobra assim, dói. E quando estica? Muda de posição. Estica o joelho. Dói? Dói. Larga ele no chão. Dói? Não dói. Então, ela achou uma posição que não dói. Isso a gente não falou também. Tem posições que geralmente não doem. Então, é uma boa posição. Então, mesmo no caso do machucado ali, com longo tempo ele deixa de doer, porque está acontecendo o processo de reparação, cicatrização, a dor foi embora. Esse é o normal de um processo de cicatrização de um tecido, né? A gente tem um pico de dor, depois essa dor reduz até cessar totalmente. O que acontece na dor crônica? Eu tenho um pico de dor, às vezes ela diminui, mas ela não diminui totalmente, ela permanece por um longo período de tempo. O tecido cicatrizou, mas parece que o meu corpo ficou mais sensível à dor. Então, a dor se tornou crônica. Você, qual é a sua dúvida e seu nome? Meu nome é Graciane. Como a dor pode afetar nossa capacidade de fazer as coisas que gostamos? Bom, a dor deixa vocês tristes? De mau humor? Sim. Quando vocês têm dor, vocês gostam de ir na escola? Não. O que mais vocês não gostam de fazer quando tem dor? Não gosta de fazer nada. Tem que ficar na cama quando tem dor. Então, assim, ó, todo mundo deu aqui um monte de exemplo que a dor afeta, né, o nosso dia a dia. Né? A gente deixa de fazer aquilo que gosta ou aquilo que precisa fazer por conta da dor. Tá? Você quer falar, José? Pode falar. Eu gosto de ficar parado, eu sempre gosto de fazer alguma coisa menos com dor. Tá, então a gente já falou bastante coisa de dor. E aí você falou, quando eu tenho dor, eu não gosto de ficar parado. Eu gosto de fazer bastante coisa quando eu tenho dor. Por que você imagina que você gosta de ficar se movimentando, não gosta de ficar parado? Ficar parado é chato. É chato. E aí, quando você se movimenta, a dor passa? Não, mas se divirto mais. Aí você esquece da dor? Mais ou menos. Mais ou menos. Então, quando a gente tem dor, a gente não deve ficar totalmente parado. A gente deve tentar manter as atividades do dia a dia. Porque isso vai melhorar todo o nosso humor. A gente vai se sentir mais útil, a gente vai se distrair e isso vai contribuir para a dor passar. Tá? Ter dor nas costas, por exemplo. Tenho dor nas costas, então eu vou fazer um repouso. Faço 1 dia de repouso, 2 dias de repouso, 3 dias de repouso. Muito repouso, muitas vezes, vai fazer o quê? Com que a dor só piore, ela não melhore. Tá? Próxima pergunta. Oi, meu nome é Lucas. Por que os mais velhos sentem mais dor no corpo do que as crianças? Boa pergunta.
Nossa, Lucas, então, o nosso corpo passa por um processo de envelhecimento natural, né? Eu não sei te afirmar se os mais velhos sentem mais dor do que os mais novos, né? Aparentemente, os mais velhos podem ter mais queixas de dor, né? Um dia dói as costas, outro dia dói o joelho, outro dia dói a perna, outro dia dói a panturrilha, né? O processo de envelhecimento natural do nosso corpo, né, vai levando uma série de adaptações, né? Ele vai ter aí adaptações, ele vai sofrer prejuízos ao longo do tempo, né? E aí a gente precisa, da mesma forma, dar atenção ao sono, à alimentação, à hidratação. A gente precisa se relacionar bem com as pessoas, ter amigos, né, se relacionar bem com a família, porque se eu tiver dor quando criança, quando adulto ou quando idoso, o meu corpo pode estar diferente, mas o nosso sistema de modulação da dor vai funcionar do mesmo jeito, tá? Então, a gente precisa tá sempre mantendo um estilo de vida mais saudável, né? Para a gente ter mais aí escapes de dor ou chances de desenvolver dor, principalmente dor crônica. Pode fazer sua pergunta? Olá, meu nome é Alicia. Por que as atividades físicas ajudam a melhorar a dor crônica? Sim, as atividades físicas, né? A atividade física, o exercício físico, o que é exercício físico? É uma prática regular de exercício, né? Vocês praticam exercício regularmente nas aulas de educação física. Quantas aulas de educação física vocês têm por semana? 2. Vocês praticam exercício 2 vezes por semana, tá? Essa prática de exercícios colabora para a gente ter sempre mantido, né, a facilitação daquele sistema de redução da dor, de produção de opioides endógenos, por exemplo, endocannabinoides, que atenuam a dor. Além disso, quando eu me exercito, eu durmo melhor. Se eu durmo melhor, eu tenho menos dor. Quando eu me exercito, eu tenho mais disposição física, né? O exercício traz vários benefícios. Ele fortalece a musculatura, ele dá mobilidade para as articulações, ele traz alegria, né? Porque a gente secreta, aí, por exemplo, a serotonina, aumenta a secreção de dopamina, né? Tudo isso colabora para que eu tenha um estado de felicidade maior. Então, o exercício físico colabora para uma vida saudável e para a redução da dor. E nós utilizamos de forma terapêutica o exercício na fisioterapia. Então, com uma dose adequada ao quadro do paciente, né, a gente procura levar o paciente a praticar o exercício que ele gosta. Né? Quando a gente fala de dor, né, e aí vocês vão... Né, vocês já falaram, eu auxilio minha mãe em casa. Procurem sugerir para a mãe, para o pai, para que eles façam atividades físicas que eles gostem. Né? O que o pai de vocês gosta de fazer? De exercício? Eu gosto de correr. Correr, o pai do José corre. Jogar bola. Jogar bola. O que mais? Jogar bola. Jogar bola. A maior parte dos pais jogam bola. E as mães? Ficar em casa. Mas quando vocês ajudarem as mães a limpar a casa, aí não vai precisar mais limpar a casa. Todo mundo ajudou. A mãe ajudou, o pai ajudou. E aí o que a mãe gosta de fazer depois que limpa a casa? Dormir. Por que vocês acham que a mãe gosta de dormir? Porque ela está cansada, sim. E depois que vocês limparam a casa, ela dormiu. Aí no dia seguinte, que está tudo limpo e ela dormiu, o que ela vai fazer? Para vocês fazerem? Ela vai cuidar de vocês. Não, ela vai falar assim, vocês precisam estudar, vamos estudar.
se ela vê um negócio jogar tipo, no chão, ela fala, ó, só o tanto de coisa que tá no chão, vai arrumar. E às vezes é ela que deixou e a gente tem que arrumar. Sim! Mas então, aí, eu acho que eu estou do lado das mães, sabe? Por quê? Porque aquele dia você deixou o seu tênis lá no chão, todos os dias ela pega. Aí tem um dia que você prestou atenção, ela falou, pega. Ela sempre está pegando, ela está sempre ajudando. E, enfim, a gente vai dividindo. Você fala assim, mãe, vamos fazer o seguinte, a gente vai dividir. Eu pego todos os meus, certo? Você vai guardar todos os seus. E ela guarda todos os dela. E aí, depois que está tudo guardado, ela já dormiu bem, está descansada, vocês já estudaram, ela vai fazer o quê? Vai colocar mais coisa que ela não faz. E será que a mãe não gosta de fazer algum exercício? Minha mãe gosta de ir naquelas academias lá. Eu acho que ela Então eu vou... Fala, vamos ver se alguém... Então, logo depois que tem bebê, não pode fazer exercício. Ela está se recuperando do parto, amamentando. Pode sair para passear com o bebê, né? Empurrando o carrinho, passeando. Mas, então, eu vou dar uma sugestão para vocês. As mães, os pais, as crianças, todo mundo precisa fazer exercício. E se vocês chamarem a mãe de vocês para ir caminhar no parque esse final de semana? O que vocês acham? Minha mãe pega as coisas, coloca no chão e fala, vai arrumar. O José falou que a mãe dele gosta de ir ao parque alongar. Viu? A mãe do José tem ali, ela gosta de fazer um tipo de exercício. A mãe do Renan gosta de caminhar. Então, assim, eu até já perdi o porquê que a gente está falando desse assunto, mas, enfim, a gente precisa chamar as mães para fazer exercício. Às vezes, elas estão muito tempo em casa, cuidando da casa, cuidando de vocês, trabalhando. Aí elas merecem toda a atenção do mundo. Então, levem a mãe para fazer uma caminhada, para brincar de pega-pega, chama a mãe para brincar, né? E ajuda no dia a dia. Para ela, às vezes ela até esqueceu o que é fazer atividade física, o que é brincar, né? Porque ela está tão atordoada ali com as coisas do dia a dia, tá bom? Tá bom, José? Minha mãe aceita, ela fala, vou tomar um banho antes da gente correr. Ah, sim, deixa ela quer ficar chorosa para ir correr. A gente vai doar, tia. Mas ela quer tomar um banho, relaxar e ir cheirosa correr. Minha mãe só vai quando ela quer. Porque quando eu chamo ela, eu falo, vou tomar um banho. Ela toma banho, vai fazer alguma coisa, daí ela se espera ficar tarde, daí eu falo, a gente não vai. Ela fala, já tá tarde, a gente vai amanhã. Ó, aqui do lado da casa do José tem uma quadra. Então, a gente vai propor para a professora fazer um futebol das mães. Não sei, vamos perguntar para a professora. Isso, alunos versus mães. Vamos lá para a próxima pergunta. Mais alguém tem alguma pergunta para fazer? Não? Não? Gente, obrigada. Eu adorei conversar com vocês. Eu sei que esse é um tema, não é comum, né? Vocês já falaram antes sobre dor na escola? Já teve dor em alguma matéria da escola? Língua portuguesa, ciências, matemática, história? Português e ciência. Português e ciências dói, né? Matemática também dói, mas enfim. Acho que é paciência, você aprender a tabuada de matemática é fácil. Então, gente, eu queria agradecer para vocês. Foi muito bom, foi um prazer. E espero que devagarinho vocês vão aprendendo mais sobre o corpo de vocês, sobre dor, sobre outros assuntos importantes relacionados à saúde para todo mundo viver melhor, tá? E não esquece de dar a dica lá para as professoras para fazer o futebol das mães, que a gente só faz o futebol dos pais, mas nunca lembra do futebol das mães. Então, pegando o gancho da professora... Pode ir? Pode ir agora? Tá todo mundo com vontade.
Então, pegando o gancho da professora, eu encerro aqui mais um episódio do Saúde em Cena. Professora, muitíssimo obrigada pela sua presença e pelas suas contribuições, viu? Eu que agradeço, foi um prazer estar com vocês, conversar um pouquinho sobre dor e conversar sobre, né, um estilo de vida saudável, para que a gente tenha aí dor, assim, a gente sempre vai ter ao longo da vida, né? Como a gente falou, é um sinal de alerta, mas para que a gente maneje melhor aí os casos de dor ao longo da vida. Com certeza. E crianças, muito obrigada pela participação de vocês e pela presença, viu? Vocês gostaram? Sim! Ah, então tá bom. Palma para nós. Pois é. E muito obrigada a você também, telespectador, pela sua companhia em mais um episódio do Saúde em Cena. Até a próxima. Tchau! Tchau.